produto é fruto de uma pesquisa no ProfEPT, que estuda sobre a inclusão de pessoas com deficiência na educação profissional e tecnológica e foi realizado no Instituto Federal do Piauí, campus Teresina, Zona Sul. O produto ele atende a 3 objetivos. Primeiro, contribuir na discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência na educação profissional e tecnológica, aumentar a visibilidade do NAPNE junto à comunidade externa, sobretudo junto ao público-alvo da educação especial, e também contribuir no resgate da memória do NAPNE no contexto investigado. O produto ele foi pensado visando atender a linha de pesquisa a qual o estudo está vinculado, que é Memórias e Organização de Espaços Pedagógicos na EPT, e nós pensamos em um produto que contasse com a participação de diferentes sujeitos, sobretudo os discentes atendidos pelo NAPNE, entendendo a importância da representatividade sobre a temática. O presente produto educacional ele foi desenvolvido numa ambiência de educação profissional tecnológica. Tá? E ele traz para dentro dos institutos uma discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a instituição, cumprindo, né, a sua missão de inclusão pela educação, ela precisa fomentar, né, esses espaços para esse tipo de discussão, porque é através dessa ambiência que se vai desenvolver as práticas educativas para o cumprimento da inclusão para todos, né? Fomentando essa socialização. A aplicabilidade deste produto ou deste documentário, ele pode ser realizado em várias ambiências e vários espaços pedagógicos. Por exemplo, o professor em sala de aula, quando ele está desenvolvendo uma oficina, quando ele vai fazer uma palestra, ou propriamente dita, quando ele está desenvolvendo uma formação pedagógica, né, junto aos discentes ou discutindo o assunto junto com os técnicos administrativos. E também outra aplicabilidade nos programas de extensão, ou seja, apresentando à comunidade externa as práticas de inclusão para as pessoas com deficiência que são desenvolvidas pelo Instituto. Então, consequentemente, através dessa socialização, dessas informações, através do documentário, nós poderemos aumentar os nossos ingressos, né, de pessoas com deficiência dentro da nossa oferta da instituição, e com isso nós estamos atendendo, logicamente, a nossa missão institucional, que é promover uma educação de excelência direcionada às demandas sociais. O acesso à educação, ao ensino formal, por muito tempo foi negado às pessoas com deficiência. Hoje, porém, existem diferentes normativas, tanto nacionais quanto internacionais, que garantem a educação para todas as pessoas e garantem também que o poder público deve promover, garantir igualdade de condições para o acesso e permanência de todos na escola. Isso em todas as modalidades e níveis de ensino, o que inclui a educação profissional e tecnológica nos institutos federais. Lei 11.892/2008, artigo 6º, inciso 1. Não se tratam apenas de números. Não é uma lei qualquer. Os institutos federais representam a consolidação de um processo que ainda não está totalmente concluído, mas que avançou muito desde 1909, quando foram criadas as escolas de aprendizes e artífices. Essa lei, 11.892/2008, é um marco, pois por meio de seus artigos, em especial o 6º, e seus respectivos incisos, com destaque para o inciso 1, temos agora várias instituições de educação, ciência e tecnologia, trabalhando em rede com o objetivo de ofertar educação profissional e tecnológica,
em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico, local, regional e nacional. Isso representa muito mais que formar profissionais para atender ao mercado de trabalho. Significa formar cidadãos, ou seja, homens e mulheres, de forma integral, plena, dotados de conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também de conhecimentos culturais e humanos para o mundo do trabalho. Busca-se, assim, romper com uma dualidade histórica em nosso sistema de educação, uma dualidade em que os mais favorecidos poderiam cursar uma universidade e ocupar os melhores empregos com salários mais altos e formadores de uma elite econômica e intelectual, onde os menos favorecidos deveriam se contentar em ter conhecimentos que lhe permitissem concorrer a uma posição inferior nesse mercado de trabalho, sem perspectivas de crescimento, seja profissional ou intelectual. Agora, em uma mesma instituição de ensino pública e de qualidade, nossos jovens podem ingressar no ensino médio, passar para o ensino superior e ir para a pós-graduação, mestrado e doutorado. Dentre os campi da capital, o Campus Teresina Zona Sul, localizado no bairro Vermelha, com 13 anos de funcionamento, oferta cursos em diferentes níveis e modalidades, tendo uma relevância social e profissional pelo excelente trabalho realizado junto à sociedade. Por meio da política de assistência estudantil do IFP, o campus oferece programas diversificados que assistem aos discentes, contribuindo para uma formação integral na perspectiva do acesso, permanência e êxito no ensino. O NAPNE ele é fruto do programa TecNep, criado pelo Ministério da Educação, um programa que visa contribuir no direito das pessoas com necessidades educacionais específicas à educação formal, profissional, técnica, e nessa direção foi pensado a criação de núcleos de referência no atendimento a essas pessoas nos institutos federais. E no Instituto Federal do Piauí, o NAPNE ele é um dos responsáveis pela política de inclusão e diversidade no contexto institucional. Então, o NAPNE, ele é um setor consultivo ligado à reitoria, né, e fica na pró-reitoria também, e ele é ligado também às pró-reitorias de extensão e de ensino. Então, cada campus do Instituto Federal tem um NAPNE. E como que é organizado, né, o NAPNE? O NAPNE ele tem uma equipe multidisciplinar, que é composto por pedagogo, psicólogo, técnicas educacionais, professores, assistentes sociais. Nós temos também a participação dos TAs, que são os técnicos administrativos. Então, assim, o NAPNE ele é composto por toda uma equipe que faz com que haja uma inclusão dentro dos institutos federais, no qual há um olhar sobre as pessoas que possuem alguma necessidade educacional específica. O NAPNE ele atende os alunos com necessidades educacionais específicas. Aqui, especificamente, no campus Teresina, Zona Sul, nós temos alunos com TDAH, nós temos alunos surdos, nós temos alunos com baixa visão, nós temos alunos com TEA. Então, o NAPNE ele está aqui para servir toda a comunidade acadêmica que necessite desses serviços voltado para os alunos com necessidades educacionais específicas. Qualquer aluno que ingresse no campus que precise desse olhar, ele vai ter o NAPNE para estar fazendo esse trabalho de acompanhamento, de atividades, de acompanhamento do desenvolvimento como aluno e como cidadão. Foi minha mãe que me levou para conhecer o Instituto, pois eu não sabia nada a respeito. Foi ela que me levou para fazer a prova. Então eu fui lá, respondi a prova lá no IFP do centro. Depois fiquei sabendo que passei para o IFP Sul. Então, no dia do resultado, eu fiquei muito feliz de verdade. Então, depois, em outro momento, eu fui conhecer o IFP Sul. Então, pela primeira vez, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz. Inicialmente, fiquei sabendo que só teria um intérprete, mas gostei muito do meu primeiro contato com o Instituto. Bom,
Eu fiquei sabendo através da intérprete de Libras da minha escola. Ela me falou como era o instituto, a sua estrutura, me explicou tudo. Então eu fiquei interessada em ingressar no instituto. Então eu fiz a inscrição, fiz a prova, mas eu estava apreensiva porque eu achava que não iria conseguir passar. Mas depois eu fui informada que passei e fiquei muito feliz. E depois só esperei o começo das aulas. Então, inicialmente eu tenho que agradecer ao meu irmão, porque ele estudou no IFP antes de mim. E eu observava ele indo para o instituto, depois eu cogitei a ideia de estudar lá também. Por isso, eu comecei a fazer um curso de português e de matemática que acontecia todos os sábados e fiquei nesse curso estudando. Percebi rapidamente, quando eu comecei a frequentar o IFP, que não tinha intérprete. Então eu me senti um pouquinho prejudicada no curso, mas eu concluí. Então eu fiz a prova no IFP lá do centro, respondi as questões, tinha um intérprete que possibilitou alguma acessibilidade, mas eu fiquei com receio, com medo, pois achei a prova um pouco difícil, mas fiquei na torcida. Depois que eu vi que passei, eu fiquei muito feliz de verdade. Então, quando começou as aulas no IFP Sul, aí eu percebi, nossa, é diferente do IFP do centro, porque inicialmente eu não sabia que existia 2 institutos. E eu não conhecia o IFP Sul. E foi assim que eu comecei. O setor pedagógico é composto pelos profissionais pedagogo e técnico em assuntos educacionais. Esses profissionais, eles fazem parte da equipe multiprofissional do campus. E todos esses profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional, como também psicólogos, assistente social, eles são membros do NAP, né? Então, nós acompanhamos também esses alunos, né, que entram e ingressam na nossa escola com alguma necessidade educacional específica. E então a gente faz um trabalho coletivo junto com os demais profissionais através de projetos, também individuais, um acompanhamento junto à família, individual com esse aluno, com entrevista, para que a gente possa conhecê-lo melhor e que a gente possa então estar organizando um plano, né, para que a gente possa estar acompanhando ao longo do percurso em que esse aluno vai estar conosco, a gente possa estar promovendo algumas intervenções, né, procurando colaboração ou parcerias ou dentro do campus ou até mesmo fora, para que a gente possa da melhor forma estar atendendo às necessidades desse aluno. Bom, no começo do NAPNE foi muito difícil, porque só havia um intérprete, então era um pouco lento. A gente conversava, cobrávamos, mas só havia um intérprete para mim e outra surda que estudava comigo, que era a Rávila. Então só era nós duas para um intérprete, então foi muito difícil. Então cobramos, depois conversamos com o diretor, falando da nossa situação, e aí depois foram chegando outros intérpretes no NAPNE, acredito que 3 ou 4. Na minha humilde opinião, eu gostei da experiência do curso de edificações. Teve algumas dificuldades, claro, relacionadas à metodologia de alguns professores para o aluno surdo, mas eu acredito que se o professor adaptar suas aulas, é possível o aluno surdo conseguir se desenvolver. Então, inicialmente, quando eu ingressei no IFP Sul, eu senti muita dificuldade, porque não havia o NAPNE naquela época. Eu acho que no centro tinha algo a respeito, algo semelhante, mas no Sul não tinha, porque eu fui uma das primeiras surdas a ingressar no instituto. Então não tinha acessibilidade, não tinha adaptação, então achei um pouco desorganizado, achei que meu ensino ia ser prejudicado, já que eu estava no primeiro ano. E a maioria das pessoas não conheciam a realidade do surdo. Antes, falávamos para o intérprete, precisamos de adaptação nas provas, então a gente tentava manter o diálogo, conversar, falávamos para o diretor que a gente precisava de apoio. Então foi muito difícil os professores aceitarem isso e entenderem a nossa necessidade. Então conversamos muito com professores e diretores e aí eles começaram
a aceitar e começaram a adaptar a provas, os conteúdos. Então, antes era ruim, mas com o passar do tempo foi melhorando. Bom, quando eu comecei a estudar no instituto, eu conheci o NAPNE e lá sempre tinha intérpretes que me ajudavam com as dúvidas, com as atividades, com o próprio sistema. Então sempre tinha profissionais para me auxiliar. Então, primeiramente, tenho que agradecer ao trabalho do NAPNE, porque ele foi muito importante na questão da acessibilidade, com o auxílio dos intérpretes. Mas também acho que o aluno surdo ele não pode se acuar. Ele sempre tem que estar cobrando, reivindicando, porque a sociedade ela não conhece a comunidade surda e não conhece a necessidade da pessoa com deficiência. Então é necessário que a sociedade se conscientize para começar a entender, por exemplo, o que o surdo precisa. Então o NAPNE ele precisa estar desenvolvendo um trabalho em conjunto com diretor, coordenador e professores, sempre estimulando a divulgação, fazendo palestras, porque as pessoas tendem a desvalorizar a nossa cultura e não querer compreender a nossa necessidade. Então é importante que a gente tenha uma visibilidade e que as pessoas comecem a entender a nossa necessidade. A Raula, ela, por ser deficiente, nunca foi empecilho para nada. Ela sempre pensou grande. Aí quando o meu menino foi para o instituto, ela disse que quando ela chegasse na idade, ela ia estudar lá. Eu só dizia para ela, se prepara. E isso ela fez, foi se preparando e fez o teste, passou e fez os 4 anos lá e se deu super bem. Foi muito desenvolvido, serviu muito pro desenvolvimento dela. Ela não teve assim nenhum empecilho, que além do instituto de ser bom, tinha umas professoras que ajudaram ela demais. Então, para ela, só contou positivo. Foi muito bom. Trabalhar com inclusão não depende de uma só pessoa, não depende de um coordenador, não depende de um vice-coordenador, não depende de um secretário de um núcleo. Para a gente conseguir fazer uma inclusão, a gente precisa da comunidade acadêmica. E quando eu falo comunidade acadêmica, é do vigia, é da merendeira, é da coordenação, é da direção, são dos técnicos administrativos. Então, assim, os desafios, eles estão muito vinculados a essa rede, a essa ampla rede que necessita, muitas vezes, olhar para esses alunos com um olhar mais humano, com um olhar de solidariedade, poder acolhê-los dentro das suas limitações e sempre aproveitando o potencial de cada um. Eu acredito que o maior desafio nesse momento é esse, de integrar esses servidores, integrar a comunidade acadêmica e todos lutarem pela mesma causa, que é a inclusão desses alunos na rede tecnológica. Instituído em 2014 no campus Teresina, Zona Sul, o NAPNE vem desenvolvendo diferentes ações de cunho educativo e social com vistas à inclusão. Alguns alunos se esforçavam para estar conosco, nos ajudar. Eu, juntamente com a Rávila, ensinávamos alguns sinais, mas vimos que na sala de aula alguns alunos desistiram de aprender Libras e outros estiveram junto com a gente, se esforçaram para aprender, demonstravam interesse. Às vezes, quando o intérprete não estava na sala de aula, elas que interagiam e passavam algumas informações para a gente. Se acontecia algum imprevisto, algum aviso nas atividades ou prova, elas nos notificavam, então eu me sentia muito respeitada. E foi assim até o final do curso. Sobre essa pergunta, já teve momentos sim que eu me senti excluída. Por exemplo, eu lembro que quando teve um curso básico de Libras para alguns alunos, muita gente ficou interessada em aprender, mas depois de ter contato com a gente, eram pouquíssimos, 2 ou 3 pessoas que permaneceram mantendo um vínculo com a gente. Então, como fazer uma inclusão de fato? Isso é meio complicado, né? Porque nem todo mundo queria andar com a gente. A palavra inclusão, eu compreendo que é quando a pessoa com deficiência ela está inserida, está estudando e tendo direito à acessibilidade. Para mim, inclusão é quando todos os alunos, surdos, cegos ou com síndrome de Down, tenham direito à acessibilidade, principalmente na escola, tenham acesso ao ensino de qualidade, por exemplo, os ouvintes, junto com o aluno com deficiência, possam aprender de maneira simultânea. Isso para mim que é inclusão.
A inclusão pressupõe o respeito e o acolhimento às diferenças e à diversidade. Pressupõe a participação plena, efetiva de todas as pessoas em determinado lugar, entendendo que esse lugar precisa estar adaptado, acessível. O lugar precisa garantir acessibilidade, como? Com a presença de intérpretes de Libras, garantindo a comunicação entre surdos e ouvintes, o piso tátil para cegos, rampas adaptadas para pessoas com dificuldade de locomoção e cadeirantes, vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, tecnologia assistiva, ledores, transcritores, material em braille, apoio especializado, monitores, psicopedagogos, enfim, existe uma infinidade de possibilidades para tornar esse ambiente mais acessível. Mas, sobretudo, a inclusão pressupõe acessibilidade atitudinal. É o se dispor a incluir, é o fazer parte do processo, é o estar junto, o respeitar, o acolher, o aprender sobre. Isso é essencial e ela vem antes de qualquer outra acessibilidade. Eu acredito que para a gente conseguir de fato uma inclusão, nós precisamos que o campus, né, como eu já mencionei, se una, né, em ações, em perspectivas, em questão de objetivos mesmo, para a gente conseguir alcançar. Eu acredito que o primeiro passo seria a gente focar um pouco em formações. A gente precisa de formações, seja para a equipe do próprio NAPNE, seja para os técnicos administrativos, para os professores. Alguns professores adentram a sala de aula e se deparam com o aluno surdo, se deparam com o aluno com TDAH. E eu acredito que o primeiro passo seria as formações. O professor saber como lidar, o professor saber organizar um PDI, mesmo que ele não vá fazer, mas que ele tenha noção de um plano de desenvolvimento individual para aquele aluno, o que ele pode estar planejando como atividade, como mesmo aula, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou trazer, o que eu vou mostrar para esse aluno. E sempre com aquele objetivo de trazer o aluno para a sala de aula e não deixá-lo isolado, que ele esteja ali no meio, participando, e que o professor, de uma certa forma, continue contribuindo para o desenvolvimento desse aluno. Que a gente possa focar também nas metodologias diferenciadas. Não dá para aplicar um texto de 2, 3 páginas para um aluno ouvinte e esse mesmo texto ser usado para um aluno surdo, que tem algumas peculiaridades com a língua portuguesa. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo seria mesmo as formações. E aí a gente iria para outras coisas que a gente ia conseguir, de fato, uma inclusão. Bem, a presença dos estudantes, né, com necessidades especiais nos leva aí a conclusões que para realmente ocorra essa inclusão, né, para que ela de fato aconteça aí no ensino técnico, é preciso que repensemos, né, o processo educativo, né, repensemos todo esse processo educativo como um todo, considerando aí o que as mais variadas dimensões, tá ok? Então essa inclusão, ela demanda uma reorganização da infraestrutura física. Ela demanda também uma reorganização da infraestrutura operacional do campus, de uma reorganização dos campos em si, certo? Para que de fato essas orientações, né, dos instrumentos normativos, elas possam ser concretizadas, ok? E também a prática do docente, né, a prática do professor na sala de aula, ela deve se somar, né, a todos esses fatores. A prática do professor somando-se a todos esses fatores, né, de uma maneira, né, de uma forma integrada, considerando o quê? Considerando as especificidades de cada aluno, tá ok? Então, o que é que isso vai gerar, né? Então, isso vai demandar aí uma adaptação, né? Vai demandar aí uma adaptação das suas técnicas e métodos didáticos, ok? Então, o trabalho integrado,
vamos dizer assim, ele vai ser bem trabalhoso, mas é necessário esse trabalho integrado entre os docentes e os diversos setores de apoio, né, que seria aí o NAPNE, né, a pedagogia, a psicologia, entre outros. Então, toda essa integração é essencial. O evento foi um projeto de extensão, né, que foi denominado de Semana da Inclusão Construtiva. Este estava vinculado ao edital de fluxo contínuo, ok? Era um edital para fomentos para eventos acadêmicos, certo? Da PROEX, né, do Instituto Federal. Ocorreu no período entre o dia 22 e 26 de janeiro de 2019. O tema do nosso trabalho foi inclusão construtiva. Então, ocorreu no campus Teresina, Zona Sul. Bem, nesse tempo, né, nessa semana que nós realizamos o evento, foram realizadas palestras sobre o tema inclusão construtiva, onde o convite é feito a todos os estudantes, né, por meio de cartazes que foram divulgados no campus, e contato com professores e profissionais, também empresas, né, que realizam a inclusão. A gente tentou englobar vamos dizer assim, uma clientela bem grande, apesar do nosso espaço reduzido para palestras, coisa nós ocupamos algumas salas de aula, e quando precisamos de um pouco mais de espaço, vamos para o refeitório. Bem, nesta semana, né, nessa semana da inclusão construtiva, foi realizado um curso de primeiros socorros, né, um curso direcionado para a comunidade surda, certo? Foi um curso que foi ministrado, né, por uma pessoa, uma especialista, uma enfermeira especialista no assunto, tá ok? Também realizamos uma mesa redonda com professores de diversas áreas, né, professores de filosofia, da construção civil, da matemática, dentre outros, representantes do NAPNE e também de uma empresa que realiza a inclusão, além de uma egressa, né, uma aluna surda, tá ok? Uma ex-aluna surda, onde a gente abordou o tema inclusão no ensino técnico. Realizamos uma mesa redonda com o tema os desafios da inclusão no mercado de trabalho, certo? Então, tratava de detalhes mais técnicos e demonstrava o que? As dificuldades encontradas no atual mercado, tá certo? Também fizemos, por fim, aí da nossa semana da inclusão construtiva, uma visita técnica a uma empresa que realiza a inclusão, tá ok? O evento em si, ele contou, desde o início, com o apoio do NAPNE, claro. Em todas essas atividades, né, eles estavam presentes com os intérpretes de Libras, realizando todas as comunicações possíveis. Em relação ao objetivo, creio que eles necessitam serem vistos e atendidos, né? Atender todas as suas necessidades, precisam serem respeitados, acolhidos, etc. Então, esse seria o principal objetivo da realização desse movimento, tá ok? O evento foi importante para promover aí um debate participativo, né, sobre a inclusão escolar, sobre essa inclusão escolar do deficiente, né, contando com representantes de diversos setores, desde a representante da Pró-Reitoria de Extensão, representantes do setor pedagógico e do NAPNE, né, os professores, os alunos e os ex-alunos surdos, né, que colocaram mais luz, né, sobre vários aspectos desse processo, né, que envolve aí múltiplos fatores e que precisa crescer na pauta de importância do sistema educativo. Como coordenadora do NAPNE, durante essa temporada em que eu estive à frente, nós desenvolvemos muitos projetos
que inclusive conseguimos, através desses projetos, realizar compras de materiais, de recursos, para que a gente pudesse estar equipando o NAPNE, o espaço do NAPNE, a coordenação, né, e tentando iniciar uma sala que seria um apoio também a esse estudante, a esse aluno. Então a gente desenvolveu projetos na área de formação, com cursos, né? A gente desenvolveu inclusive também eventos em parceria com professores, e a gente também desenvolveu eventos com parcerias no setor pedagógico, inclusive participando do encontro pedagógico, trazendo profissionais para que a gente pudesse estar colaborando com a formação dos nossos professores, né? Também com monitores, nós tínhamos monitores para também estarem colaborando, nos ajudando. Tudo isso teve início em 2018, assim que eu entrei no IFP Canto Teresina Zona Sul, no período de praê, no qual é um período que eles fazem para nivelamento de alunos, no qual a gente tem o conhecimento com a turma, no qual eu vi que ia estudar com uma aluna com deficiência auditiva, no caso a Tassiane. Logo nos primeiros dias eu já fui logo procurando ela, né, pra gente se comunicar de alguma forma, e ela foi me ensinando, né, ela foi me ensinando o alfabeto, logo após que eu aprendi ela foi me ensinando os sinais, né, pra gente ter uma comunicação melhor. Minha expansão em Libras aumentou mais ainda como começou o período, que foi em maio de 2018, né, que eu conheci outros alunos que sabiam Libras, né, a gente tinha uma comunicação, né, pra gente falar a mesma língua que era o português. Eles foram me ensinando, né, e com eles me ensinando, né, eu fui falando cada vez mais com os surdos, tanto com a Tassiane quanto os outros surdos do IFP, e eu fui tendo contato mais e tendo mais intimidade com os intérpretes, que eles também foram me ensinando. E no mesmo ano, em 2018, em julho, eu teve a abertura da inscrição para ser monitor, no qual eu tentei, né, mas como eu tinha um pouco conhecimento ainda, eu não consegui passar nas 2 etapas, mas mesmo assim, logo depois, né, aí com o passar do tempo eu fui aprendendo, fui me qualificando mais, né, como deu em 2019, né, foi o ano que eu fui monitor, eu consegui passar nas 2 etapas e comecei a iniciar o período de monitor, no qual a monitoria, né, é responsável pelo quem oferecer essas vagas de monitoria são o NAPNE, que é o órgão responsável pelo acolhimento de pessoas com deficiência no IFP, que é de suma importância. Quando eu estava no último ano de monitoria, em 2019, a coordenação do NAPNE criou um curso, um mini curso, que atendia outras pessoas e ensinava Libras para elas se comunicarem com os surdos. E aquilo foi uma grande iniciativa do Miguel, porque tinha muita gente atrás, queria curso de Libras, principalmente por ser um instituto federal, queria monitoria, alguma coisa para aprender Libras. E aquilo foi muito bom. Devia ter mais aquilo, mais cursos, mais palestras, mais eventos que falassem da importância do surdo na escola e que ajudassem a incluir eles em tudo. Eu sempre incentivo e estimulo os surdos a ingressarem no instituto, porque eu acredito que os surdos são capazes, mas a questão é... Sim, eu acho que surdos e ouvintes são iguais, que não tem essa diferença. Ambos podem estar aproveitando o que o Instituto tem a oferecer, mas a questão é que muitos surdos têm receio de ingressar no Instituto por achar pesado as disciplinas, por achar que não vai conseguir acompanhar e também por não ter o AEE igual a uma escola comum. O IFP não tem AEE, ele tem um NAPNE no qual ele presta um atendimento. E muitos surdos estão acostumados com a AEE, entende? E no instituto é diferente. Alguns surdos já vieram até mim querendo saber como é estudar no instituto. Então eu sempre aconselho, dizendo que o instituto é bom, mas também tem seus desafios. Por exemplo, algumas disciplinas são pesadas,
É necessário que se esforce bastante e cada um tem que ter a sua autonomia. Isso é particular de cada pessoa. A inclusão deve estar no olhar e no falar, deve ser movimento de todos e por todos. Nela deve haver respeito e empatia a adaptações, tecnologias. Na inclusão, busca-se igualdade de oportunidades, respeitando as individualidades. Nela, o surdo, autista, cego e cadeirante encontra espaço adaptado, acolhimento respeitoso e pessoal preparado. A inclusão respeita as diferenças na diversidade, garantindo que todos tenham aprendizagem. Nela, a família está presente e há sensibilidade do docente. Visando promover a acessibilidade, observa cada necessidade. Nos institutos federais, tem o NAPNE atuante, certos de que ninguém é incapacitante, buscam incluir pela educação, usando muitas mãos, crentes do poder da união.